Estamos começando mais um episódio do Atuamente, 20º episódio, 2.0. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Flávio Vega. Ele é médico e, gente, ele faz um monte de coisa. É uma medicina literalmente do futuro, que vai trabalhar um monte de questão legal que eu vou perguntar hoje para ele. Então, fiquem aqui para vocês conferirem esse episódio com o Dr. Flávio Vega. Eu vou tentar apresentar ele, tá, gente? Mas eu não sou muito boa nisso. E tem umas palavras aqui meio difíceis. Então, ele é médico clínico, formado em 2006 pela FAMEP, especializado em, aí que tá a questão, acupunturia pela USP. Vocês sabem o que é acupunturia? É um médico que faz acupuntura. Eu não sabia disso, que tinha um nome especializado. Ele é pós-graduado em termologia médica pela Universidade de São Paulo, atua clinicamente com a medicina biomolecular com foco em prevenção e tratamento de doenças crônicas. Então, olha só quanta coisa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Local este onde passaram pessoas ilustres. Então, para mim é muito importante poder estar falando um pouquinho do meu trabalho. Ai, que legal. Eu já fui paciente dele, sou paciente dele, a gente está fazendo um processo investigatório, vou aproveitar e perguntar algumas outras coisas para ele também relacionado a isso. Mas eu quero que ele fale hoje sobre essa questão dessa biomedicina, sobre medicina biomolecular, termologia, epigenética. Nossa, é um monte de nome assim que você vai ter que explicar tudo pra gente poder entender melhor como funciona. Porque é o que eu falei pra ele agora há pouco. Se eu sou da área e não tô entendendo o que é exatamente, imagina quem não é da área. Fica mais difícil ainda de entender, né? Claro. Então vamos lá. Me fala um pouquinho o que é essa medicina biomolecular e essa termologia médica. Você me fala? Exatamente, falou muito bem. Então me conta como é que é isso, Flávio. Então é o seguinte, a medicina biomolecular é uma medicina que vai avaliar você de um aspecto tanto micro, ou seja, como é que é o seu organismo, como é que é a sua célula, da parte, ou seja, menor que a gente encontra, né? Bem como os nutrientes que a gente precisa para que ela funcione, como é que as características dessa célula. A pessoa, ela tem doença, ela não tem doença, o que isso vai influenciar. Você contém em todo o seu organismo os micro-organismos também, que a gente vai falar de intestino hoje também, né? Que delícia, eu super quero saber de intestino. Vamos falar sobre intestino. E também se os nutrientes, eles estão aí, eles atuam da forma adequada. Se não está atuando, por que não está atuando? Que daí que nós vamos falar sobre epigenética. E aí, essa é a área da medicina biomolecular, ou seja, ela vai avaliar você num aspecto muito amplo, tá? Tudo aquilo que pode interagir com você ou não. Então, desde medicamentos que você pode estar tomando, os suplementos, se é interessante fazer ou não fazer uso, como é que é a sua expressão genética, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a medicina biomolecular, ela vai atuar tanto do seu organismo quanto micro, né? Como é que essas estruturas estão se relacionando, os macro e micronutrientes essenciais, se eles estão presentes ou não, e se você necessita de mais ou menos dose de determinados micronutrientes, para que a gente mantenha o organismo mais saudável. Então, a medicina biomolecular, ela vai atuar nesse canto, por isso bio, né, de vida, né, molécula, ou seja, os nutrientes, os micronutrientes, que fazem parte desse processo físico-químico. As células também têm a ver com isso ou não? Com certeza. O bio é realmente para falar sobre essas células e as suas interações, entendeu? E a termologia médica, como você bem perguntou, termo significa calor, logia, estudo, né, sobre o quê? A temperatura que seu corpo emana. Então, você tem uma irradiação infravermelha, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Geralmente, quando sua mãe queria saber se você tinha febre, ela colocava a mão em você, e aí ela achava que tinha ou não tinha, para te dar algum remédio, para buscar alguma ajuda de algum médico. Entretanto, a gente utiliza uma câmera termográfica, que ela vai ter uma lente que vai captar esse sinal infravermelho,
vai ocorrer uma transdução desse sinal, e aí ela vai colocar numa fotografia, que a gente vai unir a sua foto, com esses sinais captados pela irradiação infravermelha que você emite. Essa variação de temperatura, quando eu olho a sua face, quando eu olho a sua glândula da tireoide, quando eu olho as suas mamas ou o seu corpo inteiro, isso me ajuda a fazer o quê? Confirmar diagnóstico, que às vezes é difícil você confirmar por um exame tradicional. Por exemplo, a gente tentando achar fibromialgia numa pessoa com tomografia, com exames laboratoriais, você não consegue. Agora, termografia... Você consegue facilmente, porque você tem alguns sinais clássicos de variação de temperatura no corpo da pessoa, em que você consegue já determinar que está acontecendo a tal da fibromialgia. Por exemplo, eu estou avaliando uma pessoa e eu fiz uma termografia de face. Pela variação da temperatura que ela tem, que a gente pode usar, né? Tanto o BTT, que é um termo em inglês, significa Brain Thermal Tunnel, ou Brain Temperature Tunnel, que é o túnel térmico cerebral, a temperatura central que nós temos, com a da ponta do nariz, eu consigo avaliar o seguinte: será que você está muito estressado e aí não compensa você ir naquela entrevista de emprego? Porque a gente consegue classificar o seu nível de estresse pela temperatura que você emite. Entendeu? Então, por exemplo, conforme você pode ver, uma pessoa muito estressada, que ela está com pânico, você já deve ter atendido, não deve? Um monte, não é? Você percebe o quê? Que as extremidades dela estão frias. Sim. Porque ela está com um neurotransmissor muito elevado. Sim. E a temperatura, por exemplo, nasal dela vai estar muito baixa. Então, conforme for a diferença da temperatura central com a temperatura do nariz, eu posso classificar o grau de estresse dela. Você entendeu? E aí, inclusive, eu uso esse tipo de padrão de temperatura para avaliar, será que o meu tratamento está sendo eficaz? Porque essa amplitude de temperatura, ela tem que ir diminuindo conforme o tratamento. Isso mostra que a gente está controlando a ansiedade. Então, é um método que avalia também se eu estou sendo eficaz. Entendeu? Isso é feito como, esse exame? Porque a gente não chegou a fazer esse, né? Esse ainda não chegou. Porque, por exemplo, os exames que eu faço lá, né, eu acabo indicando conforme necessidade. Então, por exemplo, se eu pego, às vezes, algum paciente que tem um alto índice de risco cardiovascular, ou seja, ele tem chance de ter um infarto, tanto porque ou ele já teve um infarto, que isso já classifica ele como alto risco, ou porque ele tem várias doenças, diabetes, ele tem dislipidemia, que é a alteração do colesterol, é obeso, entre outros tipos de sinais ou sintomas e comorbidades, a gente pode fazer um teste para avaliar como é que está a reatividade vascular dele. Como que você faz isso? Aí é um teste que eu teria que um dia aqui vir falar dele, porque ele consegue avaliar exatamente assim, como é que será que eu estou conseguindo irrigar meu coração através da liberação de um outro componente, que é o óxido nítrico, né, que ele faz uma vasodilatação e eu consigo espalhar o sangue pelos meus tecidos, né? Então a gente consegue fazer essa avaliação pela termografia através de um teste que chama-se teste endotelial, entendeu? Então aí eu indico esse. Aí no caso, enfim, aí... Vai depender da demanda de cada um, né? Isso, vai... Essa demanda, mas eu tenho curiosidade de saber, porque eu já te falei que eu sou uma pessoa que eu sempre tenho frio, né? Então, sempre tô com frio. Meus pacientes que sabem muito bem disso, eles chegam aqui, o meu ar tá no máximo no 23 e eu tô ali naquele negócio de querer ficar com ele desligado de preferência. Então, uma hora eu quero saber como é que é essa questão de temperatura. Não, vai saber. Na verdade, só faltou eu enviar isso para você, mas eu tô até mudando, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Mas uma das coisas que eu vou querer colocar já embutido na minha consulta é já uma termografia de face. Aí você fala assim, mas por quê? É porque assim, esse BTT que eu acabei de falar foi descoberto por um professor meu, Dr. Mark Abreu, porque assim, a gente nunca conseguiu acessar a temperatura cerebral. Sempre que a sua mãe, sua vovó, alguém foi aferir sua temperatura, foi como axilar. Qual que é o problema da temperatura axilar? Ela está muito longe da temperatura do cérebro. Ou seja, eu posso ter um problema lá no cérebro e aqui na axilar não está falando. Ela não correlaciona. Por quê? Às vezes, vamos supor, às vezes
A temperatura axilar ela pode estar alta porque você tem uma mastite. Uhum. A temperatura regional de onde eu estou aferindo vai estar aumentada. É verdade? Então, Mas esse meu... geralmente está mais quentinho. Exato. Ou às vezes pode estar mais frio. Volta. Exato. Vai depender do... Deixa eu ver, gente. Vai depender do depósito de gordura, do próprio metabolismo basal. Então, assim, a gente sempre subestimou, ou às vezes até superestimou, em casos de doenças, a temperatura central. Tá? Então, assim, a única coisa que a gente evoluiu na temperatura de 300 anos para cá foi a mudança do termômetro de mercúrio, que era utilizado há 300 anos, que a gente passou para o termômetro digital. Entendi. A única coisa. Agora, com o Dr. Mark Abreu, ele fez vários estudos anatômicos e ele descobriu que nós temos, até pela termografia de face mesmo que a gente faz, a gente tem 2 pontos luminosos aqui, ó, tá? Tanto de um lado quanto de outro. E esse ponto luminoso, ele estudou anatomia, ele estudou um tipo de gordura especializada, porque ele, além de médico, ele é físico. Então, ele estuda muito bem a característica dos elementos que nós temos, como é que é a condutividade térmica e tudo mais. E ele viu que essa temperatura, ela reflete a temperatura do centro termorregulador, ou seja, ela me dá a temperatura do cérebro. Isso, ele postulou tudo, né? Depois tem outros estudos onde a gente pode falar só sobre isso, porque é interessante. E eu até gostei de ver você falando, Flávio, aqui eu deixo 23 graus. E eu falo para você, parabéns. Porque quem fica deixando o ambiente onde trabalha a 18 graus, 17 graus, porque acha que rende mais, e na verdade até rende. Só que ele pode estar causando uma doença lá na frente. Aí você fala, pela temperatura? Pela temperatura. É muito interessante. O Dr. Mark Abreu, que é esse meu professor, na Universidade de Yale, que é uma das universidades que disputa prêmio Nobel com Harvard, ele está lá fazendo um trabalho muito interessante, justamente fazendo uma medição da temperatura no sono. Qual que é o normal da temperatura no sono? Então, tipo, não é ela ficar igual... Hoje em dia, se você vai falar com alguém sobre temperatura, você vai falar assim, 36 tá bom, 37 tá ruim, 38 tá pior. Mas, na verdade, o que acontece no nosso organismo são padrões de temperatura. E ele aferiu isso no sono. E o que ele percebeu? Que, na verdade, quando você dorme, você tem um comportamento normal da temperatura, em que por volta da madrugada, num determinado horário que varia, mas é em torno de 2 a 3 horas da manhã, a gente tem um decréscimo de 1 grau de temperatura. E nesse momento, a gente tem abertura do canal intersticial e nessa hora a gente drena substâncias tóxicas, tá? Ou seja, aquelas proteínas que causam Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças, né? Elas, se não acontece esse fenômeno que antecede qualquer sinal elétrico, ou seja, que é um fenômeno termodinâmico na cabeça, no cérebro, na verdade, né? Se você não tiver esse decréscimo de 1 grau de temperatura por volta desse horário, você não drena essas substâncias. Elas se acumulam no cérebro e aí você, com o tempo, né? Ou seja, o cérebro ele não faz as necessidades fisiológicas dele, você acumula isso e com o tempo você começa a apresentar os tremores, o déficit de cognição. Chocada. Não é interessante? Nossa! Então, este é um baita de um trabalho, tanto que ele estudou bastante isso. E aí, por que eu tô te falando do ar-condicionado, né? Pra gente não fugir do tema. Quando você deixa seu organismo numa temperatura muito baixa, ele vai fazer o quê? Para você manter a temperatura, porque nós somos animais homeotérmicos, a gente produz calor, certo? Sim. Só que daí eu trabalho 8 horas por dia. Chego em casa na hora de dormir, o meu corpo ele vai se resfriar? Não, ele vai manter quente. E aí na hora que eu tenho que ter aquele decréscimo da temperatura, eu vou ter? Não vou ter. Ou seja, aquele canal intersticial ele não vai ser aberto, ele vai permanecer fechado. Eu vou acumular essas proteínas, tal, beta-amiloide, corpúsculos de Lewy, entre outras, e aí eu vou ter chances de ir para doenças mais graves. Então, assim, esse é um baita de um estudo, um fenômeno totalmente diferente, em que a gente não acha que é importante, né? E a gente consegue ler isso através do estudo da termodinâmica cerebral. Nossa Senhora, quanto conhecimento! Eu não sabia de nada disso. Então, não tinha uma... a menor ideia.
sério. E, na verdade, ele postulou isso, se eu não me engano, em 2013, olha só. Eu nem era formado. Mas, nossa, e aí nesse exame de temperatura a gente consegue verificar isso. Inclusive se o nosso cérebro está fazendo a excreção. Higiene, a excreção. Exato, você falou muito bem. A higiene. A gente passa por toda hora um processo de... a gente quebra os alimentos, a gente limpa esses alimentos, né? Então, um dos problemas que a gente vê nas doenças, na gênese das doenças, é isso. Ou às vezes eu tenho problema na hora de quebrar, eu tenho deficiência de algumas enzimas hepáticas, eu não consigo quebrar. Não consigo quebrar, não vou conseguir eliminar, eu posso ter um efeito tóxico. Ou eu consigo quebrar, mas eu não consigo pegar ela e eliminar. Então esse pode ser um outro tipo de problema, né? E por aí vai. Ou não, é porque eu tenho muita ingesta e eu não tenho tanta enzima para quebrar tanta porcariada que as pessoas colocam. Nossa. Aí o fígado fica pé da vida, né? E aí eu acumulo essas toxinas e é isso que vem gerar doença. Então, por isso que a medicina biomolecular ela é importante, porque ela vai estudar todo esse campo. Nossa, eu achei assim, sensacional. Eu achei sensacional. Quando me indicaram você, eu falei assim, nossa, é lá mesmo que eu vou. Porque eu adoro entender. Eu falo que assim, a gente já falou sobre isso também, né? Que é importante o médico ou o terapeuta ser fora da caixa, né? Não adianta ficar ali naquela medicina tradicional, porque o ser humano é muito complexo, a gente precisa entender mais a fundo, pesquisar e tudo mais, e não ficar só ali naquela mesmice, né? Sim. Acho que é bem importante. É muito importante e é isso que eu busco, né? Na verdade, a gente acaba saindo da caixa porque você vê que é muito mais complexo. Sim, com né? certeza. É muito mais complexo. E por que você escolheu essa profissão, assim, né? Você se formou como médico e tudo, mas por que você decidiu ir para essa área de medicina biomolecular, por exemplo? Desculpa. E tem mais, eu vou emendar mais uma. E o que você acha que ela quer? Está relacionado, obviamente, uma coisa com a outra, mas assim, o que você acha que ela pode contribuir para as pessoas, no geral? Então, eu comecei a seguir nesse caminho porque ela nasce, assim como a história de muitos empreendedores de sucesso, pessoas que saem fora da caixa. Isso aconteceu por causa de uma dor que eu tinha. Que dor que era essa? É uma dor na barriga? Não. Era a dor de eu estar na minha formação. Então, eu lembro que quando eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade, eu amava fisiologia. Porque eu falava assim, nossa, agora eu estou entendendo como é que funciona. Nossa, então acho que aqui está o caminho. Agora eu vou começar a entender por que médico bom é assim, não sei o que lá. Chegava no quarto ano, eu me deparava com uma certa angústia, porque a gente já estava no ambulatório, com professores renomados, muito inteligentes, cultos. Só que eu me angustiava porque eu não via, imagina só, passava lá uma consulta com... Você passando a consulta e eu via que você não melhorava. Isso me angustiava. Eu falava assim, nossa, eles falam com tanta propriedade sobre tantos tratamentos e peraí, mas não tá tendo resultado. Perfeito. E aí eu comecei a ficar angustiado. E aí, em resumo, né, que esse processo não foi tão simples assim, mas porque eu estava decidido ir também para a área da cirurgia. Né? Eu queria fazer cirurgia. E aí eu estava acompanhando uma cirurgia com um xará meu, que ele era R5 da cirurgia vascular, né? Ele estava no 5º ano já de estudo para ser cirurgião vascular. A gente estava numa amputação transtibial. O que seria isso, né? A gente amputou do joelho para baixo de uma senhora. E na hora que a gente amputou, né? Eu fiquei responsável por descartar aquele membro. Na hora que eu peguei aquele membro, tipo assim, passaram acho que 7 a 10 segundos e eu tinha que só descartar. Só que assim, eu não olhei só como um membro, tô jogando fora e ponto. Pra mim, foi como se fosse uma pessoa jogando fora. Assim, foi muito ruim. E aí, naquela hora, eu tive meu primeiro despertar, que era o quê? Eu quero atuar numa área em que eu vou fazer com que as pessoas não tenham que chegar a esse ponto. Aí você fala assim, como assim esse ponto? Porque era uma mulher com diabetes. Ela estava tendo comprometimento vascular do membro dela e, na verdade, o cirurgião vascular estava salvando a vida dela, porque se tem uma contaminação ali, ela pode ter uma infecção generalizada e morrer. Então, ele estava salvando a vida dela. Entretanto, eu não queria que ela chegasse àquele ponto. Claro.
Então, aqueles 7, 10 segundos para mim foi uma eternidade, mas que no fundo foi muito rápido, né? E aí eu tive meu despertar. Aí eu queria fazer alguma coisa que funcionasse. E eu via que o que a gente estava fazendo tinha resultado, mas era pouco. Era para poucas pessoas, assim, que eu não conseguia explicar porque para elas funcionava e para a maioria do restante não funcionava. Então foi aí que eu comecei a buscar alguma coisa diferente e eu cheguei na medicina biomolecular, eu cheguei na termografia médica. Caramba, Ou termologia. nossa, que trabalho lindo, parabéns. Obrigado. Muito bonito. Eu acho que as pessoas, elas precisam realmente ser apaixonadas pelo Sim. aquilo que elas fazem, sabe? Porque senão não faz sentido. Uhum. Se não te tocar de alguma forma, se não te despertar de alguma maneira, parece que o negócio não Você falou tudo. né? Despertar. Não vai dar certo. Porque senão não atua a mente. Exato. Não atua na mente. Parece pouco, mas não é. Às vezes as pessoas falam assim, Ana, como que você consegue ficar assim, ouvindo 8 pessoas por dia falando de problema e tudo mais? Pra mim é motivador, porque a pessoa chega aqui murchinha e ela sai daqui diferente. Então, pra mim, isso é legal, isso é bom. Você vê que você conseguiu tocar o coração de alguém, fazer a pessoa, de repente, enxergar as coisas diferente. Eu sempre falo que a gente não pode mudar o passado da pessoa, mas a gente pode fazer a pessoa enxergar as coisas de uma maneira diferente, o passado dela de uma maneira diferente. Por Nossa, exemplo, é verdade. aquilo me fortaleceu, aquilo me fez ser quem eu sou hoje, e várias coisas bacanas, né? Então, Que passa desapercebido pela pessoa, né? passa, total. Mas aí a pessoa ela chega assim, toda tristinha aqui. Ah, porque isso, porque aconteceu isso, aquilo. A gente acolhe tudo, mas vamos tentar enxergar de uma forma diferente? Porque já passou. Uhum. Então vamos tentar ver de uma forma diferente, quem sabe, né, fica um pouco mais leve, porque já que já passou, né, não tem muito o que fazer. Você falou tudo. Então eu acho que é isso, parabéns mesmo, porque é um trabalho muito bonito e a gente precisa disso, né, de atualização, de novas tecnologias, de novos exames. Depois já eu vou perguntar uma coisa pra ele sobre um exame que eu fiz, super legal. Chato pra caramba pra fazer, que eu não quero fazer de novo aquilo. Pior que aquilo, só colonoscopia, eu acho. Que é chato também pra caramba, né? A vantagem o preparo do exame que eu acabei solicitando, pelo menos é mais tranquilo que o da coluna, sim, né? Sim. Mas é que eu acho que tudo, eu não sei qual que é o meu problema, mas quando tem que mexer com fezes é uma coisa que não me agrada, sabe? Eu sei. É uma coisa que, nossa, é muito difícil. Aí pega aquele negocinho, coloca no potinho e já começa assim. Ai, meu Deus do céu, como eu sou nojenta. É verdade. E não tem nada a ver, né? Porque é um produto que a gente fabricou, É verdade. que a gente tá ali descartando, que é comida, né? Não tem nada Sim. demais, a gente, sei lá. Que às vezes a gente pega o do bicho e não pega o nosso, né? Exatamente. De uma criança, né? Tá tudo bem, mas o nosso já é mais difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente já conversou, mas eu acho que é legal o pessoal saber, sobre a questão da epigenética. Epigenética, isso. Como que é? Porque são só vários nomes aí diferentes. São vários nomes e você colocou sobre medicina do futuro, mas a gente também pode falar que é uma medicina de precisão, então é isso que faz a medicina ser mais individualizada possível, né? Eu não digo que a gente já chegou lá, mas a gente está muito próximo disso. Que é basicamente o quê? Então, assim, não há como falar de epigenética sem falar um pouquinho para você do projeto Genoma. Tá. Por quê? Então, olha que interessante, né? Em 1980, nos Estados Unidos, o Departamento de Energia, ele num workshop decide estudar, como é que era? Era mecanismos de... Era métodos para você saber quais mutações ocorreram no genoma. Tá. Aí depois eles falam assim, mas talvez seja melhor a gente estudar o próprio genoma em si, porque como a gente sabe se aquele produto foi um produto de mutação, ou seja, uma mudança que eu tenho ali no meu gene, e aí surge essa ideia. Já em 1984, o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele vai lá e patrocina, ele fortalece essa ideia, há um patrocínio,
Em 1990 há uma formalização, aí outros países vão lá e injetam dinheiro também, que eles gastaram bilhões, era um projeto para gente saber, né? Assim, na verdade, tinham várias questões esse projeto. Mas o principal era a gente saber, assim, será que você, quando a gente lê o seu gen, a gente vai saber, olha, com 30 e poucos anos, a Ana vai ter infarto. Pelo amor de Será que a gente consegue já atuar aí antes? Será que a gente vai conseguir saber quando você vai ter uma doença e a gente já consegue tratar com medicamentos? Que maravilha. Então a gente queria saber sobre isso. Então daí surgiu o projeto Genoma. Então em 1990 teve a formalização. Em 2003 nós tivemos 85% do genoma decifrado, né? Com o advento da tecnologia. O projeto que a gente achava que ia sair em 30 anos, ele saiu muito mais rápido já, praticamente em 2003. Se eu não me engano, em maio, que é o mesmo aniversário, de 2021, ele foi concluído, tá? Eu acho que foi em 2021, se eu não me engano. Bom, o que foi importante desse projeto? Porque a gente achava que a gente poderia ter um gene determinando uma doença, ponto. E era isso que ia nos qualificar, né? Tipo assim, olha, o Flávio vai ter infarto, independente do que aconteça com ele. Só que, com o projeto Genoma, já em 2013, a gente viu totalmente diferente. A gente viu que, na verdade, esse tipo de pensamento, né, que na verdade, assim, ele tinha suas correntes, né, mas a corrente menor era a corrente da epigenética. Então, o que aconteceu? Ele mostrou o seguinte, que, na verdade, a teoria, ou paradigma que nós tínhamos, paradigma monogênico, do determinismo genético, que seria isso? É aquela pessoa que fala pra você assim, Ana, não adianta, eu vou continuar fumando, eu vou comer qualquer porcaria, porque se meu pai infartou aos 65, minha mãe teve um AVC em tal idade, eu vou ter AVC e infartar, acabou. Esse é a forma antiga de se pensar. Com o projeto Genoma, a gente viu totalmente diferente. A gente mudou o paradigma. Ou seja, esse cara que pensa assim, com o projeto Genoma, ele já não pode mais pensar assim. Então, como é que a gente pensa hoje? A gente teve, então, uma mudança em 2003 da mudança de paradigma, ou seja, não é um gene determinando doença. Agora nós temos o paradigma é um paradigma interativo, não determinista, né? Ou seja, isso não é uma coisa já determinada, né? Ele é interativo, ou seja, a expressão dos meus genes, ela varia de acordo com o meu estado de estresse, com o que eu como, no ambiente que me relaciono, como é que eu durmo. Deu para entender? Deu. Ou seja, não há mais desculpa. Nossa. Ou você faz, entendeu? Tô com vergonha já. Por quê? Não, porque... Não, brincadeira. Assim, por um lado, não tem pra onde escapar, como você falou, porque ele vai pegar tudo isso, e isso é maravilhoso. Mas, e aí que tá, né? Um dos motivos que eu te chamei aqui é porque que uma coisa tá relacionada à outra. Você vê como o estresse, enfim, a ansiedade, uma série de coisas determina a nossa relação com o corpo físico, que a gente já sabe faz tempo, mas agora existem exames específicos e o Dr. Flávio é mestre em pedir exames de ponta selecionados a dedo, né, pra gente conseguir saber exatamente o que está acontecendo, que eu já vou falar do exame de coprológico, para não falar exame de fezes. Não, mas é um exame diferente. Então é muito legal, porque cada vez mais a gente está em busca do que realmente está acontecendo, né, com o nosso corpo, e o quanto que tem relação a nossa mente com o nosso corpo. É verdade. Tem essa relação, que ela é uma relação... Então, aproveitando já o gancho, como você falou, né, do coprológico, como é que eu posso colocar esse assunto aqui? Bom, vamos falar basicamente assim. A gente tem um estímulo central que a gente pode levar a uma alteração no intestino. Então, por exemplo, você vai fazer aquela prova que você está nervosa, não gosta de exatas, e você fica nervoso, chega na prova, o que acontece? Você não sai do banheiro. Você tem uma diarreia. Uhum. Tá?
Ou o contrário, né? As pessoas elas podem responder de forma diferente. Ou ela fica constipada 10 dias, 15 dias. Então, isso pode acontecer. Então a gente tem esse mecanismo central dando uma alteração orgânica, principalmente no intestino, tá? Ou até mesmo com náuseas e vômitos, que não deixa ser intestinal. Beleza. Aí a gente tem outra coisa, que é a pessoa que, pelo hábito de vida, ela começa a se alimentar mal, e com esses alimentos que eu vou fazendo a ingesta, eu vou atuar no meu intestino. Aí eu tenho que até tomar cuidado, começar a falar disso, porque daí eu me empolgo, e aí, quando vê, eu já falei termo técnico e isso não importa para vocês. Mas eu começo a ativar determinados receptores que ativam uma cascata que a gente chama de inflamassoma, e isso vai atuar a nível cerebral, fazendo eu ficar, às vezes, mais ansioso, né? Que daí eu posso ter, por exemplo, estímulos de glutamato, ou porque eu vou muito... A gente até passou ali num restaurante japonês, a gente usa muito o quê? Shoyu. Ele é rico em glutamato. Ele é um neurotransmissor excitatório. Por isso que a gente sente tanto sabor quando você coloca ele. Um pouquinho você já tem muito sente muito sabor. Salgadinho. Né? Eu lembro que eu colocava a Hinomoto, que ele também é na pipoca, né? Ficava uma delícia. Uma delícia, muito bom. Exato. Só que isso também gera uma estimulação central. Então, assim, olha que interessante. Então, o intestino, ele já conversando com o meu cérebro, através desse mecanismo. E também tem pela inflamação, ou seja, pelo padrão de dieta que a gente acaba ingerindo, eu posso ativar esse mecanismo e ativar outras vias. Tanto pelas interleucinas que eu acabo gerando, que seriam esses produtos que geram inflamação, quanto também por déficit de nutrientes, tá? Ou até mesmo por aumento de nutrientes sintéticos que a gente tem enriquecido nos alimentos. Então eu posso ter um mecanismo gerado central, vou fazer a prova, ou derrubei o copo de vidro do papai vai brigar comigo, eu tenho uma diarreia. E também porque eu andei comendo muita coisa, porque eu estava com medo da prova, e aí comi, gerei uma inflamação, e aí eu altero a bioquímica cerebral. Caramba, que coisa Não é interessante? Nossa, não é interessantíssimo, porque todo mundo fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E é verdade. E quanto que isso precisa ser investigado? Porque tá cada vez mais, vamos dizer assim, em alta, né? Muita gente tá com problema, muita gente tá sendo operada. Eu conheço várias pessoas que estão doentes do intestino, assim, não é pouca gente, é bastante, pelo contrário, né? Então é algo que a gente precisa estudar cada vez mais e entender o que está acontecendo. E se tem esse exame aí, porque aí o exame ele consegue ver várias coisas, né? Exato. Então no exame... É bem complexo o que você me falou, né? Exato. Ele é um dos exames que eu acabo solicitando ali logo de entrada, justamente por isso, porque eu consigo ver como é que está a sua digestão. Então, se eu falo para você que a gente pode ter um processo inflamatório no intestino, e às vezes assim, acontece eu tenho vários perfis de clientes, né? Então a maioria fala, mas eu não tô sentindo nada, tudo. E aí eu acabo explicando como é que é o exame e tal, e o porquê que ele é importante, né? Porque muitas pessoas já fizeram exame de fezes. Só que fizeram porque o médico pediu, e às vezes queria ver se tinha verme. Era isso. Não é muita coisa que abrange, né? Uma coisa e outra só, às vezes. Sim, exatamente. E aí, com o coprológico, ele é conhecido como coprológico funcional, a gente consegue ver assim, ó, o que na sua digestão está tendo falha. Será que é um déficit enzimático? Será que você não está mastigando direito? Sim. Será que você tem pouca saliva? Como é que está a formação de bactérias aí? Ela tende mais para o gram positivo, gram negativo, que é um método que a gente usa para separar as bactérias pela coloração de grãos. Uma outra coisa, não vou me ater a isso. Então a gente consegue saber se você está num quadro que muita gente fala em disbiose. Isso é disbiose, mas ninguém marca. Você tem que saber, você tem que ter critério clínico e laboratorial para você diagnosticar disbiose. E isso também ajuda você a tratar mais precisamente, porque eu vou saber, será que você tem ácido clorídrico suficiente para digerir o que você está digerindo? Porque se você não digerir, quem vai digerir para você são bactérias. Então, às vezes, essa molécula grande de proteína que está aí, ela está sendo
processada por micro-organismos patogênicos. Então, só para vocês entenderem também, se não me engano, em 2015, a Nature publicou uma revisão que ela comparava intestino, né, e a microbiota de quem era vegetariano com quem era carnívoro. Carnívoro, assim, na verdade, pela ciência, nós somos onívoros, ou seja, omni significa tudo, ou seja, a gente come tudo, né? Mas existem pessoas que têm uma dieta mais vegetariana, outras são carnívoras, assim, comem basicamente carne e alguns tipos de amido e tal. E eles viram o quê? Que essas pessoas que se alimentavam mais de carne, elas tinham uma mudança da microbiota intestinal que era determinante para a alteração do colesterol. Nossa. Um mediador importantíssimo, além de alguns tipos de micro-organismos que cresceram lá, eram ruminococcus, que é um micro-organismo mais para patogênico, que leva ao aumento dessa inflamação intestinal, o Alispípedes, entre outros, né? E a diminuição de bactérias boas para o intestino, isso pela dieta. E aí aumentava o TMAO, que é uma sigla que significa trimetilamina oxidase. Esse componente que altera o seu colesterol. Então, ele altera pela alteração da dieta, que leva a uma transformação da microbiota, e isso faz você ter aumento de chance de risco cardiovascular. Uau. Aí você fala, quem que está estudando isso, Flávio? Cardiologistas, tá? Que querem sair da caixinha, como você bem disse. Que bom, né? Exato. Isso aí mesmo. E no intestino do vegetariano já é diferente. Não estou falando todo vegetariano, nem vou falar assim de todo também, é vegano, porque tem pessoas que vão pro vegetarianismo, mas comem um monte de porcaria. Um monte de carboidrato ruim, um monte de fast food ruim, e isso não vai ajudar. Mas você vê que ele tem marcadores de, por exemplo, eubiose, né, que seria aquela microbiota mais favorável, colesterol melhor, o sangue com menor grau de interleucinas inflamatórias, entre outras coisas. Que legal. Não, sério, é muito legal. Muito mesmo. Que bom. Tá de parabéns. É um trabalho muito... É trabalhoso, Nossa, de verdade. eu imagino. É um exame que a gente avalia. Antigamente estava com 26 marcadores, hoje com 27. Porque nós estamos dosando melatonina também agora no intestino. Para quem não sabe, melatonina não é produzida só no cérebro. Então... A gente produz também no bulbo carotídeo, no intestino, tá? E é para uso local, entendeu? No pulmão, né? Teve muitos estudos mostrando piora também em quem estava com Covid-19, né? O principal estudo foi com a vitamina D, mas também com baixos níveis de melatonina pulmonar, tá? Esse estudo foi muito interessante, que mostrou e correlacionou alto nível de mortalidade para essas pessoas que não conseguiam produzir melatonina no órgão mais acometido pela Covid-19. Então, olha que interessante. Então, cada órgão, a pele produz, e aí a gente consegue dosar também no intestino. Que legal. Nossa. Gente, vocês querem fazer assim, fazer um check-up, entender o que está acontecendo, já procura o Dr. Flávio, porque ele vai descobrir. Não vai ter como, né? Descobrir e tratar, né? Exatamente. Que não envolve apenas falar, toma isso daqui. Por exemplo, eu faço raras vezes hoje uso de probióticos, porque eu não acho que é você ficar tomando o probiótico que vai favorecer seu intestino. Não, sim, Exatamente, eu acho que é o que eu acho que você já ia falar, é o padrão de vida saudável que vai determinar uma microbiota mais saudável. Então, e não significa assim, se aquela pessoa estrita, nunca comeu um chocolate, você não vai poder mais ir na festa do seu amiguinho. Não, você vai poder, só que o que eu gosto de ensinar lá né, de forma não a reprimi-lo, né, nas suas vontades, porque comida ela é cultural, né? Você comer o que a vovó fez, aquela bolachinha de nata, entre outras coisas, mas dosando, porque o segredo dessa medicina do futuro é a gente saber dosar, né? O quanto que eu posso comer disso, né? E fazer de um hábito de vida mais saudável, né? E se caso comer alguma coisinha naquela festinha, não significa que você vai morrer por causa disso, né? Porque no fundo o seu padrão é saudável, então o seu organismo ele é resiliente, ele volta para o seu estado de normalidade mais rapidamente. Que perfeito, sério, muito legal, muito legal, muito interessante, legal. Né? Nossa, muito, muito.
É um trabalho incrível, de tirar o chapéu, realmente. Eu não conhecia nenhum médico que trabalhasse dessa forma. É a primeira vez que eu vejo obrigado. que trabalha com com essa abrangência toda, né? Que você trabalha. Então, parabéns, de verdade, muito bacana. Eu tive a oportunidade de passar em consulta com o Dr. Flávio. A gente ficou 3 horas conversando na primeira consulta, e se deixasse ficaria mais. E sendo avaliada também, né? Sim, olhei tanto como é que é seu intestino, olhei boca, língua, dente. Isso, e tudo isso é importante, né? Então, por exemplo, falando em dente, às vezes, mas por que você olha a boca da pessoa, né? A pessoa que ela acumula, às vezes, muito tártaro no dente, ela não faz a higiene de tempos em tempos no seu odontologista. Olha que interessante, na avaliação de cérebro do paciente com Alzheimer, já foi encontrado bactéria oral no tecido acometido. Uau. Um exemplo é Porphyromonas gingivalis. Então, quando a gente, por exemplo, a pessoa que não gosta de escovar o dente, né, não gosta às vezes de escovar a língua, isso pode acontecer de você acumular muito desses micro-organismos patogênicos e que disseminam sim na corrente sanguínea. E o que a gente no fundo, é um monte de bichinho. O que a gente tem que saber é equilibrar esses bichinhos para que não gere um aumento de um determinado patogênico que venha lhe causar doença. Eu ia falar, é bactéria para tudo quanto é lado. Boa e ruim. Bactérias, fungos e até mesmo vírus. Tudo isso. Que maravilha. Gente do céu, chocada. Mas vamos lá, tenho mais uma pergunta interessante para te fazer. Fique à vontade. Em relação aos nutrientes, o que você pode nos dizer em relação a isso? Porque essa questão dos nutrientes tem tudo a ver, né, com a nossa alimentação, o que a gente está... Porque eu já ouvi dizer que, às vezes, o nosso intestino também, ele elimina os nutrientes positivos, os nutrientes bons, né? Ele joga fora, e isso pode ter problema. E o quanto também que a alimentação saudável, ela ajuda na nossa vida ou não. Ou as tranqueiras que a gente come, o quanto que prejudica também, né? Exatamente. Quer falar um pouquinho disso? Com certeza. Bom, tem muita coisa que eu poderia estar falando disso, né? Eu gostaria de falar, então, de um químico, que é o Linus Pauling, que é o inaugurador da medicina ortomolecular. Ele... Agora, eu não lembro qual trabalho, qual o nome do autor do trabalho que ele estava lendo, mas ele tinha visto o trabalho de 2 canadenses, era Abraham e Roosevelt, uma coisa assim. Ele viu que eles estavam tratando não sei quantos mil pacientes com altas doses de vitamina B3. Então, a vitamina B3 é a niacina, né? Ou niacinamida, na forma reduzida. Ela é uma vitamina... hidrossolúvel, então por isso que eles usaram altas doses, ou seja, porque o problema é eu fazer uma vitamina lipossolúvel que ela acumula nos seus tecidos de gordura, tá? Então a gente pode ter um grau de intoxicação e algumas consequências com isso. Então uma hidrossolúvel ela é mais tranquila, então eles fizeram tratamento em pacientes com esquizofrenia, distúrbios psiquiátricos. A resposta que eles tiveram foi estatisticamente significativa, e isso chamou a atenção do Linus Pauling. E aí ele começa a falar sobre a vitamina C, só que ele dá meio que uma generalizada. Não sei se ele ficou muito feliz com o resultado do trabalho, e ele começa a falar sobre a vitamina C para várias doenças. E, principal, se eu não me engano, ele escreveu um livro sobre vitamina C e resfriado. Então ele começa a falar e ele inaugura a medicina ortomolecular, que daí seria eu com nutrientes corretos, assim, bem nutrido, digamos assim, né? Sem falta. Fazendo as coisas certinho. Exato. O meu corpo ele vai estar bem nutrido, vai estar funcionando bem e consequentemente, as doenças vão se silenciar. Então, é basicamente isso. Depois a gente vai vendo que, na verdade, não é bem assim. Você pode ter algum polimorfismo genético. O que seria isso, né? Você, por exemplo, você pode ingerir uma vitamina e você tem um problema que a gente chama de SNPs, né? Significa polimorfismo de nucleotídeo simples. É uma alteração, por exemplo, na hora que você vai expressar uma proteína, ou uma enzima, por exemplo, você mudou
você teve uma falha ali e trocou um aminoácido pelo outro. Então, o que era para ter produzido, produziu diferente. Ou seja, aquela enzima ela vai ter um defeito e ela não vai funcionar igual funciona com o fulano. Então, na hora que você entra em contato, por exemplo, com o ácido fólico, ele não é transformado na forma ativa. Entendeu? Então, às vezes, você pode manter níveis normais no sangue, só que ele não é funcional. Entendi. Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, você tem que abrir mão de um exame genético para você estudar isso, né? E o que acontece? Nós temos o enriquecimento dos alimentos, por exemplo, o ácido fólico é um deles. Quando foi visto que o bebê ele tinha um atraso de desenvolvimento, a não formação do tubo neural, espinha bífida, entre outros, olha, deficiência de vitamina B9, então vamos dar a B9. E aí realmente parece que teve um efeito, essa suplementação e enriquecimento dos alimentos, só que com o tempo a gente começa a ver que a gente tem um outro problema, que é gerado por esse excesso de vitamina. Mas como assim? O problema se dá por isso, porque às vezes você começa a ter pessoas com esse polimorfismo genético, ela não consegue quebrar a vitamina na forma inativa, na forma ativa. Ela tem uma ineficiência enzimática por esse polimorfismo. Então ela começa a acumular formas que não são ativas e por isso são tóxicas. Então eles começam a ter uma intoxicação e geralmente às vezes do sistema nervoso central por causa desse enriquecimento dos alimentos, né? Que aconteceu, que acontece até hoje, né? Então quando você come bolachinha tem lá ácido fólico. O trigo enriquecido com ácido fólico. Então às vezes isso pode fazer você ter às vezes altos níveis de ácido fólico no sangue, que a gente sabe que não é bom. Aí tem estudos mostrando aceleração em câncer por neovascularização, que é uma das ações de uma dose mais elevada de B9. Então esse é um exemplo, né, do que pode estar acontecendo. Então, caramba, que interessante. Então não tem fim. Não tem fim e esse é o grande segredo. Então essa medicina, por exemplo, quando a gente começa a estudar isso daí, a gente chega mais próximo da sua dose ótima. A gente fala para você, por exemplo, olha, esse suplemento talvez não é interessante. Mas por que não? Não é suplemento, não vai me ajudar? Não, porque ele é enriquecido com ácido fólico. E você tem a tal da mutação, você não consegue transformar ele na forma ativa. E você pode, daqui um tempo, que nós ainda não sabemos adequadamente tanto, a ter problema por causa disso. Entendeu? Tanto psiquiátrico. Aí tem outros médicos que estudaram a bioquímica cerebral e aí você começa a entender o porquê que isso vem a calhar num quadro psicótico, por exemplo. Entendeu? É bem interessante. Por exemplo, deficiência de zinco ocasionando TDAH. Entendeu? Por que isso atua? Aí você vê que, na verdade, nós temos receptores celulares que precisam do zinco para ele estar funcionando. Então, uma baixa de zinco, a pessoa que não se alimenta bem, ela não vai conseguir sinalizar o receptor para ele ser ativo e receber o neurotransmissor. Entendi. Então, isso é importante. Que legal. Né? Agora, eu fiquei com uma dúvida. Essa questão da medicina biomolecular, ela entra um pouco de medicina ortomolecular ou é diferente? Eu diria que ela está contida na biomolecular, só que a biomolecular ela se diferencia justamente por isso. Porque agora a gente sabe qual nutriente dá ou se afastar. O que você precisa mais ou precisa menos. Sim. Porque em tese, na ortomolecular, você não individualiza muito isso. Sim. Entende? É lógico, né? Quando eu conheço médicos que, na sua área de atuação, eles descrevem mais como médico ortomolecular e que são muito bons. Só que eu vejo que eles são tão bons que eles transcendem o ortomolecular. Por quê? Porque daí ele consegue individualizar melhor. Ele não fica assim, tipo, mais... esquizofrenia, então eu vou dar niacinamida, vou dar zinco, vou dar B6 e não sei o que lá. Ele não tem uma fórmula pré-ponta. Ele vai individualizar melhor, porque ele sabe que não adianta só você dar esses tipos de vitaminas. Entendeu? Não é isso que vai garantir a resposta. Né? Ele vai individualizar melhor porque ele estudou outras coisas, então ele vai além. Né? Então ele vai se diferenciar. E a biomolecular, como você estuda vários aspectos, você vai estudar sono. Então você pode ver, na minha anamnese eu pergunto como é que é o seu sono. Sim. Quantas horas mais ou menos você busca dormir por dia. Como é que observações sobre esses detalhes, né? Porque isso eu vou ter que comparar evolutivamente. Sim. Entendeu?
E por aí vai, né? Porque, não me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu já fiz uns tratamentos ortomoleculares há um tempo atrás e até onde eu sei, né? Pode ser que eu não treinei nada disso pra falar, mas até onde eu sei, eles fazem exames médicos pra ver a vitamina, a falta que você tem, né? Por exemplo, de zinco, de vitamina D, etc. E aí ele coloca, manda manipular os medicamentos, você toma e ele repõe. Beleza, é isso mesmo. Só que aí o que acontece? Eu fiz um tratamento e eu ficava super bem. Só que assim, eu não gostava de ficar tomando quatro cápsulas de comprimido por dia, todos os dias, porque não cabia tudo em uma. E além disso, o que aconteceu comigo, que eu fiquei muito chateada. Quando eu parei de tomar, porque aí eu cansei, eu sou assim de cansar das coisas, né? Uma hora eu faço yoga, que você falou, quanto tempo você pratica yoga? 10 anos, mas eu vou e volto. Então, uma hora eu tô fazendo yoga, outra hora eu paro. Aí eu vou fazer capoeira, aí eu paro a capoeira. Que legal. Vou fazer outra coisa, sabe? Cada hora eu faço uma coisa porque eu vou fazer academia. Ou eu vou fazer outra coisa. Aí eu me cansei da medicina, resumindo, eu me cansei da medicina. Sim. Ortomolecular, falei, vou parar, chega de remédio, é muito remédio e blá blá blá. E sabe o que aconteceu? Baixou minha imunidade, eu peguei Covid. Foi logo no primeiro momento. Entendi. Que teve o Covid, que não tinha as vacinas ainda, né? Então, a minha pergunta pelo que eu tô entendendo, né? Talvez essa questão da medicina biomolecular, ela é um pouco mais avançada em relação a isso, porque ela consegue te ajudar em outras coisas também, sem ser apenas na suplementação, vamos dizer assim, dos medicamentos. Eu vejo isso. Na verdade, eu sempre tive essa do... Eu acho que o que você teve é basicamente uma angústia. Quer dizer, então, que eu tô afadado a ficar tomando um monte de comprimido? O resto da vida. Que é isso, né? Eu tô substituindo quase uma refeição aqui. Então, realmente é uma coisa que eu... né? Você pega um garfo e faca para tomar tudo aquilo, né? Não, realmente... Foi exatamente. Isso também me angustiou, na verdade. Então, você tem toda a razão. Eu sempre quis saber, né? Quanto que é o necessário de suplemento, né? E assim... então, isso é um estudo, na verdade, que eu continuo. Então, tipo assim, eu vejo que a gente tem que suplementar. Isso é fato. Tá. Né? Eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, vitamina C, que o tanto Linus Pauling falou. Né? Às vezes você fala assim, mas eu como tão bem. Né? Igual eu tenho nutricionista também. Eu falo, mas eu como muita fruta cítrica, como que tá baixo minha vitamina C e tudo mais? Aí eu falo assim, vamos lá. Você pega a fruta no alimento que tá ali, né? No sacolão, por exemplo, na feira. Essa fruta, ela chegou lá no CEAGESP. Mas ela foi colhida, foi transportada até lá. Sim. Quando você tira a fruta da árvore, por exemplo, você tirou ela do galho, ela já começa a sofrer o estado de oxidação. Então, aquela vitamina C que você encontrava no limão, que você encontrava no caqui, que você encontrava no... Dependente, ela começa a cair. E olha todo esse processo até chegar em você. Ixi. Entendeu? Então, ele não é alimento puramente fresco. Nossa, então eu tô lascada, porque a minha banana, eu vou comer na hora que ela já tá se degradando. Aí eu falo assim, nossa, é melhor eu comer essa banana, senão vai estragar. Eu como a fruta nesse nível, você acredita? A maioria delas. Então já tô comendo tudo errado, tá vendo? Já lascou. Tô comendo quando já não tem mais vitamina praticamente. Então, assim, as vitaminas até que elas duram, as lipossolúveis até que elas aguentam mais, por estarem acopladas à gordura. Tá. Já as hidrossolúveis, né, a vitamina C, ela vai se oxidando. Entendi. Entendeu? Então é isso que acontece. Então é difícil você manter níveis normais. E o problema nós não sabemos produzir vitamina C. Por exemplo, a vitamina D a gente produz, né? Você tem o substrato adequado, a gente suplementa a vitamina D? Suplementa, mas a gente produz. Só que, mais um motivo também. Então, assim, primeiro motivo, o alimento que chega, ele é um alimento importante, deve ser considerado, a gente deve comer, deve ingerir. Só que, por exemplo, para determinadas vitaminas, no mundo estressante que a gente vive, a C, por exemplo, a gente não consegue só com alimento, entendeu? Porque você sabe, você tá na correria, lembra, você saindo da minha consulta, você foi pedir um iFood porque você tinha um cliente para atender. Comi em 5 minutos e era fast food, né? Exatamente, mas assim, às vezes é o que dá para fazer. Era o que dava. Beleza. Mas, por exemplo, quando a gente fica estressado, a gente não aumenta os níveis de vitamina C.
A cabra, por exemplo, ela consegue aumentar a sua produção de 10 a 40 vezes. Ela consegue produzir. Quando ela está estressada, ela consegue produzir 40 gramas de vitamina C no estresse dela. E ela consegue lidar com aquilo. A gente não, e a gente ingere pouco, entendeu? Então, um dos problemas que a gente tem, então por isso que o Linus Pauling, quando ele produz o livro dele, que ele fala vitamina C e resfriado, por isso que você melhora com resfriado, do resfriado com ingesta de vitamina C. Sim. Né? Tipo, aí seria um suplemento. Então, a vitamina C é um dos exemplos. A outra é a D. Igual, você trabalha aqui. Você fala assim, mas às vezes eu paro aqui, fico na minha janela tomando um solzinho ali na sacada. Por que você não absorve? Porque a refração do raio ultravioleta tipo B, ele é acentuado por causa do vidro. Então, na hora que aquele raio ele bate em você refratado, ele não converte. Mais o protetor solar que eu uso, né? Mais o protetor solar. Não vai pegar mesmo. Não pega. Você falou o principal. É, o principal. E a gente tem que usar porque senão fica com manchinha no rosto. Então, toda mulher usa protetor solar, pelo menos, né? Aí você já vê importante. Então, assim, no fundo eu vi isso. Então, a gente tem que suplementar. Só que a ideia é o menos possível. Então, quanto mais eu conseguir, através de uma boa digestão dos alimentos, uma boa escolha dos alimentos, uma microbiota ativa que me ajuda na absorção de triptofano, falando em depressão, ansiedade, né, que vai me auxiliar nos níveis adequados de serotonina, né, de noradrenalina, acetilcolina. Poxa, isso, entendeu? Entendi. E aí eu uso o mínimo possível da Perfeito. suplementação. E aí, eu acho que agora dá para melhorar a minha pergunta, porque assim, o fato é, a gente tem a questão da suplementação, que estava fazendo muito bem para mim, porém eu não estava melhorando a minha alimentação, que apesar do médico falar, não coma açúcar, não coma açúcar, não coma açúcar, o açúcar é ruim, ele me dava um livrinho de negócio de açúcar. Faz isso, faz aquilo, não come açúcar, não come açúcar. Eu não tinha esse entendimento todo, do que você estava falando, do que você falou agora, e tomar na cabeça também por tanto tempo de entender cada vez mais, porque acho que as pessoas estão ficando mais conscientes em relação a isso, de que a alimentação, ela faz muito mal se você usar ela incorretamente, ou ela pode te fazer muito bem se você usar ela corretamente. Com certeza. Você tem toda a razão. E aí a gente acaba explicando esses detalhes. Aí meu estudo ele acaba sendo um pouco mais longo que isso, porque com os exames de sangue a gente vai ter uma noção muito superficial. Entendeu? Esse é o grande problema. O sangue, ele é um... Na verdade, ele é conhecido como um tecido, tá? Pelo conjunto de células que ele tem, mas enfim, ele é de transporte. O que a gente tem ali é reserva de nutrientes e transporte. Eu não sei se eu estou usando. Aí envolve outros processos também que, né, até mesmo na consulta eu não posso falar sobre tudo isso, senão fica muita coisa. A gente angustia mesmo, eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Eu falo daquilo que é mais palpável e a cada consulta eu vou adicionando, recapitulando, adicionando um pouquinho mais, recapitulando, adicionando um pouquinho mais, porque assim a gente consegue manter uma constância. O que é o maior problema do tratamento é constância, assim como qualquer coisa na vida. Exatamente. Você quer aprender inglês, você quer aprender... constância. Constância. Academia é constância. Podcast é constância. É verdade. Tudo é constância. É verdade. Se você não tiver... Aqui a gente não vê o resultado na hora que a gente quer, né? Várias vezes eu já falei assim, eu vou parar com esse podcast, gente, pelo amor de Deus, porque tem 150 inscritos, não pode ser um negócio desse. Mas é constância. É constância. E daqui a pouco você começa a entrar numa exponencial que eu quero ver quem te segura. E assim, realmente, eu falo pra você, não para, porque é muito legal. Eu vi alguns episódios, tá de parabéns pra quem você chama aqui, tá? Então, assim, você tá no caminho certo, ainda mais pela produção que você fez aqui. Pelo amor de Deus. Não, mas é que tem hora que a gente desanima, todo mundo. Então, é aquele negócio, você plantou ali a sementinha. A sementinha do feijãozinho, sei lá do que, aí a gente vai lá e fica assim, mas cadê? Ainda mais eu, né, que sou pilhadona, ansiosa, eu fico assim, mas não tô vendo resultado nenhum. A academia é a mesma coisa. Vai uma semana e olha e fala assim, mas ainda dá mó raiva, né? Porque às vezes você sobe na balança e aí você tá com o mesmo peso
E aí, porque você ganhou massa muscular às vezes, Olha e aí aí. você fica brava, porque você fala, eu não emagreci nada. Por isso que é importante a bioimpedância. Acabou de mostrar a importância dela. Então, Né? exatamente. Então, Nossa. todas essas coisas a gente... E quantas vezes eu não fiquei revoltada, né? E o personal na época falava assim, não, peraí, é porque você provavelmente ganhou massa muscular, não é porque você não emagreceu, né? Então, aí eu, tá, entendi. Mas a gente quer ver o resultado na hora. O ser humano, ele é muito Ansioso. imediatista, Exato. ansioso e etc, né? Então, muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento. Eu agradeço. Muito legal o teu trabalho. Agora, hoje, que eu consegui entender melhor, porque até quando a gente conversou tudo, até para fazer as perguntas, eu falava assim, meu Deus do céu, é tão complexo Sim. que eu não sei nem por onde que eu começo a perguntar. Então, hoje eu consegui entender muito bem como que funciona, achei muito bacana, parabéns. Muito obrigada por passar tanto conhecimento pra gente aqui. E aí eu vou dar um recadinho aqui e depois vou me despedir de você. Peraí, deixa eu virar a câmera pra mim. Gente, vocês viram tanto conhecimento? É muito conhecimento. Então vamos fazer o seguinte. Para o vídeo, clica lá no curtir, porque assim, não tem como não curtir um conteúdo desse, porque tá sensacional. Primeira coisa. Segundo, não tá inscrito no canal, vai lá e se inscreve, porque esse canal tem que crescer para minha plantinha crescer logo, para me sentir motivada, porque senão a gente fica desmotivada. E terceiro, compartilha o vídeo, porque você viu que ele falou de fibromialgia, de coisas que a gente às vezes não acha que tem um exame que possa ser descoberto, essa questão de fezes, da copro, não sei das quantas, que é o nome do negócio, que a gente consegue descobrir um monte de coisa, inclusive se tem desbiose, se não tem desbiose. Olha, eu achei sensacional e eu tenho certeza que você também achou. Então, se você achou, então faz essas 3 coisas que eu te falei e se quiser comentar também, ó, eu vou adorar. Então, é isso. Um beijo para vocês. Vou virar a câmera agora para nós. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Antes mesmo de poder conhecer você pessoalmente, né? E por estar sentado num local tão importante, onde vieram pessoas que trabalham com muita força, com muita dedicação. Só veio a contribuir, eu gostei muito mesmo. E a gente vamos ver se a gente faz outros episódios com temas que o pessoal coloque aqui nos comentários, o que vocês querem saber do Dr. Flávio, porque é super abrangente tudo que você faz, né? Então, a gente precisa que vocês coloquem aqui pra gente saber o que é que vocês gostariam de saber. Virei com o maior prazer, é só marcar. Então tá bom. Tá Um bom? beijo pra vocês. Você manda um beijo pro pessoal também, olha lá pra câmera, naquela ali. Isso. Beijo pra vocês. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.